já ouviu falar em René Descartes? Também conhecido como Renato Cartesiano, foi um filósofo, físico e matemático francês. Nasceu em 31 de março de 1596 em Descartes, na França, e faleceu em 11 de fevereiro de 1650 em Estocolmo, na Suécia. A única certeza é que duvido, e se duvido eu penso, e se eu penso, logo existo. A maioria das pessoas conhece essa frase, mas não sabe a história por trás dela, então fica nessa videoaula que você vai aprender já já. Apesar de Descartes ter frequentado as melhores universidades da Europa, ele ainda achava que não tinha aprendido nada de substancial em seus estudos, com exceção da matemática, claro. Todas as teorias científicas acabavam por ser refutáveis e substituídas por outras, ou seja, não havia nenhuma certeza verdadeira além da dúvida. Descartes então ele duvidou de tudo, inclusive da sua própria existência e do mundo que o rodeava. No entanto, Descartes encontrou algo que não poderia duvidar: a existência da dúvida. Segundo o pensamento do filósofo, ao duvidar de algo, estaria pensando. E se existe a dúvida, o pensamento também existe. Logo, se penso, igualmente existo. Agora que você já conhece a história por trás da frase de Descartes, vamos para uma explicação teórica sobre o argumento do cogito. Na tela a seguir temos um mapa mental do argumento do cogito, sobre a seguinte frase: penso, logo existo. Mas o que significa argumento do cogito? Trata-se da conclusão do argumento do cogito, por meio do qual o filósofo pretende encontrar um fundamento seguro para a construção de edifício do conhecimento. Mas afinal, o que é o argumento do cogito? De acordo com o mapa mental, constitui talvez a principal contribuição de Descartes ao desenvolvimento do pensamento filosófico de que somos ainda hoje herdeiros. O que isso quer dizer? O ato do cogito ele é o pensar, ou seja, afirmar, negar, refletir e comparar. Ele utiliza dos meios lógicos racionais para argumentar as concepções de realidade. Isso continua na ordem dos movimentos argumentativos das meditações. Descartes alcançou a primeira certeza e sobre ela ele refletia não questionando a sua verdade, que já foi constada, mas ele questionava os seus aspectos compositórios e envoltórios. Para Descartes, o objetivo principal do argumento do cogito é estabelecer os fundamentos do conhecimento e, portanto, da possibilidade do saber científico, através da refutação do ceticismo. O que significa a expressão penso logo existo? É uma das mais célebres expressões filosóficas. Trata-se da conclusão do argumento do cogito, por meio do qual os filósofos eles buscam um fundamento para a construção do edifício do pensamento. Constitui, talvez, a minha principal contribuição para a filosofia, que ainda hoje nós somos herdeiros. Creio que ao focalizar nesse argumento, podemos compreender melhor a doutrina cartesiana do conhecimento e da verdade. Também podemos compreender melhor a teoria da representação, bem como a concepção de conhecimento e ideia. Qual é o objetivo principal do argumento do cogito? É estabelecer os fundamentos do conhecimento e, portanto, a possibilidade de saber científico. E isso é feito através da refutação do ceticismo. Você considera que o ceticismo deve ser levado a sério? Poderia explicar mais sobre? Embora eu não seja cético, considero sim que deveria ser levado a sério o ceticismo. Porque a gente não pode simplesmente ignorar ele ou então pô-lo de lado. A gente tem que refutar ele. Para Descartes, o objetivo principal do argumento do cogito é estabelecer os fundamentos do conhecimento e, portanto, da possibilidade do saber científico através da refutação do ceticismo. Embora não seja cético, Descartes considera que o ceticismo deve ser levado a sério, por isso não pode simplesmente ser ignorado ou posto de lado, sendo preciso refutá-lo. O que Descartes busca é uma certeza imune ao questionamento cético. É preciso, então, que o filósofo autêntico coloque em questão tudo o que aprendeu dessa tradição. Descartes chega à conclusão de que o argumento em 3 níveis de intensidade crescente, sendo os 2 primeiros, ao menos, característico do ceticismo antigo, o argumento contra a ilusão dos sentidos e o argumento do sonho, como radicalização do ceticismo. Pode-se citar o argumento do gênio maligno, ou seja, a dúvida hiperbólica. O primeiro argumento diz respeito ao que Descartes afirma nesse momento ser as fontes do conhecimento, nossos sentidos, através dos quais esse conhecimento é adquirido. Ora, nossos sentidos são sabiamente enganosos e facilmente podem nos equivocar em qualquer experiência de percepção. Se o objeto é distante, se a iluminação é inadequada, se qualquer outro fator ambiental interfere, não podemos, portanto, confiar em nossos sentidos. Contudo, eles são a fonte principal do nosso conhecimento sobre o mundo natural.
Ou seja, a dúvida é lançada não só contra nossos conhecimentos adquiridos, mas também contra nossas próprias faculdades cognitivas, através das quais adquirimos esse conhecimento. É certo, no entanto, que nem sempre os sentidos nos enganam. Há momentos em que parece que temos certeza daquilo que percebemos. O segundo argumento é introduzido, então, representando uma nova etapa na radicalização da dúvida. É possível que, na verdade, eu esteja dormindo e sonhando, e que tudo isso que creio perceber, o fogo, meu roupão, o papel, esteja apenas ocorrendo em meu sonho. Afinal, todos nós já tivemos experiência desse tipo, e é só quando acordamos que nos damos conta de que se tratava de um sonho. Não dispomos de fato de um critério seguro para distinguir o sonho da vigília, ou seja, tudo que acreditamos perceber claramente pode estar ocorrendo apenas em sonho, sem ter nenhuma relação com a realidade externa. Essa questão da relação entre aquilo que se passa em nossa mente e o mundo externo é um dos problemas mais cruciais levantados pela filosofia cartesiana. Entretanto, o argumento do sonho ainda não é suficientemente forte, já que o que é ilusório é o tipo de percepção que temos, e não propriamente aquilo que percebemos. Embora essa percepção não corresponda à realidade, os objetos que percebemos com suas formas, cores, etc., são como objetos reais, como as representações imaginadas por um pintor que se baseia afinal na própria realidade natural. Mesmo as imagens fantásticas que possamos formar em nossos sonhos têm uma base no real, em certas características gerais, por exemplo, cores e formas, extensão e figura, quantidade e grandeza, a partir das quais são geradas. Essas características parecem comuns aos sonhos, e a minha percepção quando acordado parece, portanto, existir objetivamente, independentemente de eu estar sonhando ou não. Isso quer dizer que, embora ciências como a física, a astronomia e a medicina, que tratam do mundo natural e, portanto, de objetos complexos, possam ser duvidosos e sujeitos ao questionamento cético, o mesmo talvez não se aplique às ciências mais abstratas como a aritmética e a geometria, que por terem como base conceitos mais gerais e abstratos, como extensão, quantidade, etc., parecem ter um caráter mais rigoroso, não estando sujeito a nenhum dos dois tipos citados. Com efeito, segundo eu, dormindo ou sonhando ou estando acordado, 2 mais 3 ainda é igual a 5, e o quadrado ainda tem 4 lados. Teríamos então encontrado algumas verdades imunes à dúvida? O terceiro argumento levará a dúvida às suas últimas consequências e representa uma inovação de Descartes em relação aos argumentos céticos tradicionais, constituindo, como dizemos, uma radicalização do ceticismo. Descartes parte da hipótese de um Deus que tudo pode e que me criou tal como sou. Ora, eu poderia em princípio ter sido criado de tal forma que acreditasse no céu, na terra, em todas as coisas, sem que estas existissem. Poderia supor ter sido criado não por Deus, mas por um gênio maligno, que me enganasse sobre a existência de todas as coisas, incluindo as verdades da matemática. O argumento do Deus enganador é assim o ponto final da aplicação do método da dúvida. Trata-se de um elemento externo que, sendo todo-poderoso, pode até mesmo penetrar minha interioridade e criar ilusões, fazer com que me engane. Contra isso não haveria certeza que pudesse resistir. Por esse motivo, o filósofo deve suspender seu juízo sobre todas as coisas, suspeitar de tudo, permanecer sempre na dúvida, preparar seu espírito contra as artimanhas desse Deus enganador. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Penso, logo existo.